Pessoal, prometo para vocês que quando eu for com meu panetone da reforma, eu abro aqui diante de todos vós, para que saibais que o Adão está convosco. O requeijão vigor, e vigor espiritual, né? Gente, a verdade é por causa de algumas passagens bíblicas, as pessoas ficam aprisionadas numa religião e ficam com aquelas histórias do passado. Como se fosse a vida presente. Às vezes a pessoa está vivendo a vida atual, né? Às vezes a pessoa está estudando sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Ele está estudando passagens bíblicas falando de Ramote de Gileade, rei Acabe. E o cara está focado em estudar as lideranças mundiais da China, os projetos da Alemanha para sanar a escassez de mão de obra qualificada, o Canadá, a Austrália, as oportunidades de emprego atuais. Não, a congregação quer levar as pessoas a um delírio de felicidade que está iminente a qualquer momento. Tudo vai acabar. A qualquer momento, o céu vai se abrir. Aí nós vamos ter que tocar na orquestra do céu, né? Já sabe quem vão ser os regentes. No céu, já sabe como é que vai ser aquela santidade, né? Toda. É uma vida de culto. A gente percebe que no céu é um culto. Não se fala de uma vida comum, não se fala nada. Você pode ver que essas pessoas ficam lá no povo do problema, que é, né? A salvação ortodoxa é salvação de vida eterna. Nossa, nós é salvação da vida eterna. Salvação da vida eterna. Mas fala a vida eterna para nós aí. Santidade total. Mas para que santidade? Não vai... O mais importante que vocês realmente não gostam, não querem, é o sexo. Não vai ter sexo no céu. Não está resolvido? Então, para vocês, santidade é ausência de santos desejos. Isso é santidade. Passar batom? Para que santidade? No céu não vai ter batom. Né? A gente sabe disso, né? A gente conhece, a gente viu, a gente vai estar lá, a gente já sabe. Uma vidinha assim, sabe? O cara ele não está olhando para o presente, ele está olhando para o passado. E que o apóstolo foi eternamente, a mesma passagem bíblica, o apóstolo falou, eu sei que o doutor Paulinho caiu do cavalo. Não, tem que ficar 30, 40 anos ouvindo a mesma coisa. E a luz, e viu uma luz, e uma voz saiu da luz. Pô, mas nem os caras que estavam com ele ouviram. Tem uma passagem que diz que eles ouviram, e tem uma passagem que diz que eles não ouviram. Tem um caminhão mexendo aqui. Mas fica na comunhão que você vai entender o que eu tô falando. É a mesma historinha, sabe? Enche o saco. Mesma historinha, toda hora o professor Bíblia abre a passagem de história. E Paulo falou, e Coríntios. E que falou para Coríntios lá, e falou, e o Timóteo. Não sai disso. E a vida presente? A vida presente não é nada. Enquanto estão brincando de fazer culto a Deus,
Vocês não percebem o quão especial vocês são, né? Vocês sabem disso, mas vocês às vezes não se dão conta. Isso pode ser uma grande brincadeira de mau gosto. Você está num lugar, cara, onde um criador do universo disse que conversa com pessoas anonimamente no templo, na congregação. Sabe, falar que a criancião, né, de terno está falando, ele está recebendo dentro dele a voz do Criador do Universo, cara. Isso é uma façanha tão grande, cara. Sabe, que era o mundo inteiro tá ali, cara. Ai, não tá nem aí. A gente quer saber o seguinte, cadê os milagres? Ah, que a gente prega salvação. Não, vocês não pregam só salvação. Salvação vocês pregam, você não sabe salvo do quê? O que a gente fez? Ah, que Adão e Eva. Não. Eu não posso ser condenado por uma coisa que os outros fez, cara. Essa doutrina mosaica. Jesus não falou nada de Adão e Eva, cara. Adão e Eva, o primeiro judeu que você tem notícia. Fala que o primeiro ser humano é uma arrogância muito grande, sabe? Vocês querem fechar o mundo na Bíblia judaica. Nossa Bíblia é uma Bíblia judaica, né? O Velho Testamento só fala de judeu. Nenhum país interessa, nada, não interessa a história do mundo, nada. Só aquele pessoalzinho especial camponês, que saia matando outras nações para sobreviver, tudo bem, é legal, Deus mandava. O legal é isso, que Deus mandava matar filho de espada. Essa conversa. E nós brasileiros aqui com o Deus de Israel, né? E o mundo respirando a Amazônia, né? O mundo respirando a Amazônia e nós cultivando o Deus de Israel. Só porque Deus brigou, saiu na porrada com Jacó, lá no vale de Alcor, lá sei lá o quê. E estava ficando de madrugada, estava clareando, e o anjo não podia ficar, né, aqui na terra no claro. Ele só podia andar à noite, só nas trevas, né? Tá subindo a alva, quer dizer, tá clareando o dia, eu tenho que ir embora, não posso ficar. É que nem o Drácula, né? Aí ele lutou com ele, só na porrada. Aí o cara era forte, né? Ele era forte. Ele tinha acabado de roubar o sogro dele, um golpe financeiro no sogro dele, que era manipular a cor das ovelhas. Aí deu um golpe financeiro, Deus apoiou, Deus não falou nada. Pegou um golpe financeiro, fugiu, a mulher dele roubou um monte de coisa lá, de estátua de coisa de ouro. Aí hoje lutou com ele, lutou, deu rabo de arraia. Eu vi que ele não, certamente não lutava jiu-jitsu, né? Nessa mesma época já se lutava, sei lá, judô na China. Em vez de hoje lutar judô com os mestres samurais no Japão, na China, veio lutar Kung Fu, né? Shaolin, né? Não, veio lutar com o carinha lá, o Jacó. Se hoje tivesse lutado com os mestres Shaolins da China e tivesse na Bíblia, a China não aparece na Bíblia, né? Não tem chinês, eu não falo com chinês, nada. Só com judeus, né? Olha como eles são especiais. Tinha tomado um Kung Fu lá. Dá um Kung Fu na cara desse anjo aí. Pelo visto, esse anjo era um babaca, porque pra Jacó, né? Lutar com o cara e ficar com medo da claridade. Tacar uma lanterna na cara do anjo, né? Não tinha eletricidade, né? Deus era luz, né? E aí, dá um, aí o anjo deu uma espadada na coxa dele, né? Aí começou a mancar. Bom, agora seu nome não é mais Jacó, agora seu nome é Israel. Ah, entendi. Esse é por isso que fala Deus de Israel. É para falar o Deus de Jacó, né? Ele fala Deus de Israel. Porque Deus não mudou o nome de Jacó para Israel, porque filho na coxa ele. Olha que importante para o nosso dia a dia isso, né? Ele lutou lá, entendeu? Mas ele não era formado nas escolas de Shaolin, né? Bruce Lee, né? A pessoa se fosse o Bruce Lee, ele dá um golpe, né? Um chute. Ou Savamor, lembra do Savamor? Desenho do Savamor? Salto no vácuo com joelhada. Ele se julgava o demolidor.
Ele se julgava o demolidor. Essa eu posso cantar, não vai parar na polícia não, né? Não vou levar na polícia, né? Mas não sabia que seu mundo era pequeno e os insetos que vagam pelos charcos têm poucas chances de alcançar o oceano. Ele se julgava o demolidor. Ele se julgava o demolidor. Salva-mo, o demolidor. Essa é a técnica definitiva. Salto no vácuo com joelhada. Dá um salto no vácuo com joelhada no anjo, pum, acabou. Acabou o anjo, acabou Deus, acabou tudo. Aí, né? Olha tudo isso, né? A importância, né? De tudo isso nas nossas vidas presenciais. Qual é o efeito de tudo isso? Famílias divididas. Eu sou santo, eu sou da congregação, você não é mais. E as pessoas que saíram da congregação ficam segregadas na família. Famílias destruídas. E não vão no casamento daquele cara porque não é da congregação. Ó, gente, casa lotada, que foi o que a gente aprendeu nos anos 80, que Deus falava assim com a gente na época, né? Eu não sei como é que Deus está agora. Na época, o Deus de Jacó falava assim com a gente. Se tá a casa cheia, pode estar o que for. Larga tudo e vem para a igreja. Ó, pessoal, vocês fiquem à vontade aí. E a casa cheia de visita. O cara veio lá na PQP visitar a gente, né? Vocês ficam de boas aí. Porque agora eu tenho que servir o meu Senhor. Servir, eu vou servir Ele, né? Olha, mas onde você vai? Eu sou servo de Deus, segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Nossa, seu cara mesmo, você é dessa igreja, né? Quantos templos tem? Mais de 50 mil. Uma igreja de verdade mesmo, não é qualquer igrejinha aí não, né? Não, igreja. Aqui, mas você precisa ver. Quem sabe onde Deus te convida, né? Nós vamos lá nós não pregamos dinheiro, ou não somos assalariados. Nossa, hein? Viu, não quero falar sobre IPTU. Não tem IPTU, não tem IPVA, não tem nada aqui. Aqui nós somos peregrinos. Sim, eu quero conversar com você sobre um assunto importante. O nosso assunto é a palavra de Deus, irmão. Tá, mas não dá para nós vamos de tão longe, cara. Nós vamos embora amanhã cedo. Bom, tem que congregar agora. Agora congregar, vai falar, mandar só do alto, né? Nós vamos mandar do alto a sua palavra. Quer dizer, deve ter, na Bíblia diz que Deus morava em cima das nuvens, né? Por isso que inventou o avião, não tinha Deus nenhum. É que Deus é invisível. Ah, isso. Deus é invisível, né? Aí faz, desmanda e faz o que quer. Se Deus falou, tá falado. E o Covid? E o milagre do Covid? Tem milagre, mas é prova. E as pessoas que morreram de Covid, que o ancião não ungiu? Bom, não é nada disso. Não está enganado. São flores que Deus tirou do jardim. Então Deus mandou a Covid no mundo para tirar as flores do jardim e dar as receber. E os milhões de pessoas que morreram? Foi na mesma época, né, irmão? Foi um momento difícil que nós passamos, Deus preparou. E você já tomou vacina? Não, vacina eu já tomei, sim. E a unção? Não, aí tem entendimento, né, irmão? As coisas de Deus, aí tem que ter entendimento. Não é bem assim. Mas não ia ungir, Salmo 91, nenhuma praga chegar à sua tenda, mas é espiritual. É espiritual. É espiritual, né? E as falsas profecias? É espiritual, irmão. Os tópicos secretos? Espiritual. E Deus falou um negócio de 1980. Agora Deus falou que não era bem assim, que está evoluindo. Irmão, não é que Deus mudou, é que a gente vai de luz em luz, de valor em valor. E o terreno do diabo, internet? Tem terreno do diabo.
Deus querendo operar, ele faz o que ele quer. Não tem terreno. Aí ele põe o diabo para correr e entra com o uso capião na internet. Agora o terreno é nosso. Mas os sites pornô continuam aqui na televisão, né? Mas a gente tem que ter entendimento. Então, mas e o terreno do diabo? Isso aqui é terreno do diabo, mas você vai fazer culto do rei. Não é assim. Na terra, irmão, a gente também está sujeito a várias coisas. Né? Você faz um templo, do lado pode nascer uma casa, uma macumba de terreiro. Tá? Deixa eu fazer obra. E o guarda-roupa chacoalha, a gente entra lá, o guarda-roupa até chacoalha assim. É forte, não? O irmão vai lá orar? Não, lá tem que ser muito revestido, tem que ser irmão de coleta para ir lá. Irmão que tem de busca de dom, dia de coleta. Esses, o diabo corre. O diabo corre, né? E os coleteiros vêm, né? Vocês ficam aí, nós vamos para a igreja, servir a Deus, viu? Não tem uma hora para voltar. A gente não sabe o que Deus vai fazer lá. Mas né, 9 horas acabou o culto? Depende, irmão. Vai ter um julgamento de um caso lá, a gente não sabe. Vocês vão julgar o caso? Tem um caso para ser tratado lá. Mas você sabe, Deus me colocou no ministério, né? Você não queria, né? Não. E o ministério passar pela calçada. Aqui eu atravessava a calçada. Atravessava a calçada, igual como faz com os que param? Exatamente. E não me fale ministério. Nossa, mas é um fardo. É um fardo. Inclusive, eu mandei o meu currículo ontem, né? Já fui contratado na hora. É um fardo, né? Quando ganha coleta, as irmãs da piedade tem que sair da sala. Quando a coleta é por ancião, as irmãs da piedade não podem participar. Vai ver quanto que vai ganhar. Né? O pobre dá a cesta básica, e por ancião dá em dinheiro e compra o que ele quer. Né? Irmão, mas se Deus assim o aprove, se Deus assim o nolo, se ele compadeceu em nolo revelar, aí é diferente, assim, ele revelou isso, entendeu? Tá, isso daí na nossa vida não tem vida, irmão. Aqui não tem vida, irmão. Aqui a graça de Deus. Não... Mas é a vida, irmão, não tem vida aqui. Aqui a gente morreu para Cristo. Morreu para Cristo e nascemos nova criatura. Sim, mas nova criatura pega Covid? Nossa criatura é espiritual, irmão. Ah, entendi. O que pega Covid é o corpo velho, o humano. Isso para nada aproveita. Esse a gente taca no caixão, morre e acabou. Mas nós temos um corpo espiritual, que não se deteriora, né? Esse corpo é o corpo incorruptível. Então, cadê ele? O espiritual. Mas ele não é incorruptível? Então, é incorruptível porque ele é espiritual. Dá para ver? Não. Ver não. E o templo de Deus no céu, lá do Apocalipse? Não, aí também não, mas é tudo espiritual. Bro. E as moradas eternas? Só depois que morre. E a felicidade, e o gozo eterno? Não, gozo eterno é depois que morre. Mas não dá para gozar eternamente aqui na Terra, assim, de alegria? Ou pelo menos uns 70 anos? Não. Porque ele tem que ser triste, provado. Por quê? Porque Jesus falou. Muitas aflições convém entrar no reino dos céus. Tá, mas vocês não estão aflitos, estão de carro novo, morando em condomínio. Você vê que as filhas têm loja na cidade inteira. Lojas alugadas, inclusive, de nossos amigos maçons, né? Umas lojas do interior aí de São Paulo. Inclusive, a Ascensão vendeu para os maçons uma igreja. E as filhas dele todas têm lojas. Que ancião é esse? Não interessa, mas que o homem não aparece. Né? E a polícia? A lei foi feita para os bandidos, irmão. A gente não pode fazer nada. E o que a gente faz para processar o ancião? Como é que faz para processar o ancião? Na justiça? Aí não. Irmão, é um conselho. Entrega na mão de Deus. Porque nós temos uma doutrina. Os mais antigos já nos ensinaram. Vamos ficar nos primeiros mandamentos. Que bom que você vá. Mas irmão, não tem irmão, não tem irmã. O carinha lá, o ancião chamou a mulher dele de vagabunda porque cortou o cabelo no organista.
Irmão, não tem vagabunda, não tem vagabundo aqui. Irmão. A obra de Deus somos todos iguais. Entrega na mão de Deus, Ele tudo fará. Como assim tudo fará? Vai colocar as coisas no lugar. Mas quem vai falar tudo fará é o quê? Se for do povo, Deus corta. E se for o ancião, Deus adverte. Tá, mas não vai cortar o ancião? Irmão, não se levanta contra os atalaias. Atalaia é atalaia. O ancião é um atalaia. Não serve. Ele não é nada. Ele só corta a sua liberdade se você não obedecer ele. Mas não é ele, é Deus. Tá? Pior ainda, né? Oxalá estivesse obedecendo ele, né? Não, você não está obedecendo ele. É o que está por trás dele. Quem? Deus. Cadê Deus? Posso ver? Não. Posso entrar na sala dos anciãos e assistir uma reunião? Não. Por quê? Assunto de ministério, irmão. Não convém. Não é bom. Deus assim nos tem guiado desde o início dessa obra. Desde o início dessa... Quando começou essa obra? Com Pedro, o apóstolo Pedro? Não, Deus revelou ao seu servo. Inclusive tem trabalhos aí focados só nele. Ele é o foco, entendeu? Trabalho todo especial em cima dele. De quem? Francisco. Servo de Deus. Ele tem uns errinhos, sim, e tal. Prestou muito serviço nas igrejas maçônicas, né? Ele mexia com ladrilhos, né? Ladrilhos espirituais. Né? A família dele, ele trabalhou com os maçons. Quem financiou eles foram os maçons. Mas, inclusive ele ajudou a salvar os caras que estavam caindo no Titanic lá. Aí salvou, né? Ele tava passando aí tava indo de barco, teve que desviar para ajudar a resgatar o pessoal lá do Titanic. Falei, nossa, anjo de Deus, né? É um anjo de Deus. Resgatou quantos? Alguns morreu, outros salvou. Quem salvou foi Deus, quem morreu foi por missão. Aí. E aí? Deus revelou a sua obra, irmão, para nós. E Deus se compadeceu. A obra era gigante nos Estados Unidos. Ah, era gigante, não eram os presbiterianos, não. Tinha esse nome. A obra aí caiu lá. Porque antigamente falava que a congregação era gigante nos Estados Unidos, caiu por causa do luxo, e aí começou no Brasil. Mas agora tá ficando luxo, então não vai fazer. Não, irmão, é diferente, irmão. Diferente de quê? Irmão, não se preocupa com esses assuntos, viu? Esse assunto, irmão, é assunto de ancião. 11 anos, ancianização. Deus guia os seus servos, irmão. Mas irmão, eu tô dando a coisa, irmão, coleta não dá direito a nada. Vai pensar que você vai comprar Deus. Sei, mas e aí? Deus dá coleta de intenção. Não, ganha pancião. Não, é para congregação. Não, para congregação não, para obra de Deus, irmão. Mas que desgraça, não entende nada, é burro, hein? Não sabe que vai para o inferno. Tá, e aí? Deus não precisa do meu dinheiro, né? Não, Deus não. Você dá o seu dinheiro para Deus pelas necessidades materiais. Mas não que Deus precisa. Sim, mas ele pede. Ele pede para testar você, para ver se você realmente tem fé. Mas ele não sabe. Saber ele sabe. Precisa mostrar para você que você não tem fé ou tem. E a coleta é o quê? A coleta é necessária para a salvação. Eu nunca tinha ouvido falar isso, então, mas Deus revelou agora. É que a gente vai de entendimento em entendimento e a gente vai avançando. Entendeu? Conforme vai aparecendo as necessidades financeiras, vai mostrando, revelando novos ensinamentos. Mas não que Deus está mudando, entendeu? Deus está aperfeiçoando o seu povo na terra. Seu povo na terra. E o mão na maçaneta? No dia do batismo, Jesus não estava com a mão na maçaneta? Irmão, isso também irmão, é espiritual. Deus está com a mão na maçaneta para aquela alma. Não é para todo mundo, não. Vai pegar a palavra dos outros, né, irmão? É que a palavra vem para não, a palavra vem para todo mundo. Os críticos até falam, né? Mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe o que, irmão? Você tá mexendo com o dedo. Deus, antigos sozinho assim, né? Deus sabe, o coração arde, irmão, quando Deus fala com a gente. Arde quando a situação é igual, né, irmão? Então, quando a situação é igual, o coração arde. E quando não é igual, fique em paz. Entendi. E aqui, assim, eu tenho um velório amanhã.
mais, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Sim, mas um caminhão tinha 2 pessoas. Um morreu todo esquartejado, quebrou a cabeça, arrancou o braço, arrebentou o cara. Era músico. E tinha um outro músico. O que aconteceu? Então esse outro músico saiu ileso. Não aconteceu nada com ele. Passou cano, caiu tijolo nele, caiu bujão de gás. Os ferros passou tudo por ele, contorceu. E a faca cortou ele no meio de ponta a ponta. Mas cadê ele, irmão? Ele tá inteirinho. Ó. Deus botou a mão e diz que viu um anjo e salvou. Não aconteceu nada. No mesma cabine do caminhão, um saiu morto, outro saiu vivo. Mas, irmão, mas não tem mais, irmão. Não começa, irmão. Não começa com essa pergunta idiota, pergunta de crítica aí, pelo amor de Deus. Mas, irmão, não tem mais e não tem menos, graças a Deus é assim, mano. Graças a Deus, é composta. Deus tem um plano da vida de cada um. É o seguinte, já estava na hora, já chegou o tempo certo. Mas, irmão, como assim o tempo certo? Estatura de varão perfeito. Ah, mas, irmão, mas ele estava mundido, ele estava com umas coisas meio estranhas. Inclusive, ele estava num processo aí de divórcio, estava brigando com a mulher. Irmão, se a gente olha a aparência, Deus olha o coração. Ah, mas ele não era meio canalha, mentiroso, deu um cheque sem fundo para mim. Como é que ele pode ser estatura de varão perfeito? Nós olhamos o exterior, Deus olha o coração. Tá na Bíblia. Hã? Na Bíblia de Jerusalém? Não, João Ferreira de Almeida, irmão, do nosso padre João Ferreira de Almeida, que era um pastor de uma seita. Ele que traduziu, não podia ser um cara da congregação, é que na época não tinha, irmão. Na época, inclusive, não tinha. Ah, então Deus, não é que Deus se usou do pastor presbítero, né, para traduzir a Bíblia pra gente, João Ferreira de Almeida. É que Deus já sabia que muitos anos depois viria a congregação. Deus já fez algo. Porque é o seguinte, irmão, Deus sai na frente da pessoa. Deus sai adiantado. E não tardará, então. Às vezes Deus parece estar tardando, às vezes parece que ele está adiantado, mas é tudo no tempo certo. Aí não tem o que falar, né, irmão? E ele estatura varão perfeito. Então, o irmão, inclusive, lê na passagem de São Marcos, São Mateus, Timóteo, Coríntios, Efésios. Tá lá, irmão. Todo o Novo Testamento, para não falar que a gente está servindo o Velho Testamento, tá bom? Novo Testamento, irmão. Atletas de Cristo. Mas ele é bem barrigudo, um atleta de Cristo é espiritual. Você acha que ele era um canalha? Traía a mulher, metia cheque sem fundo. Mas a gente olha para ele, Deus não sabe o que está no coração. Ah, por isso que ele morreu? Não, ele não morreu, irmão. Você não está entendendo, o crente não morre. Ele foi como uma planta, irmão, para o jardim do Senhor. Ah, e onde é que é o jardim? Espiritual. Na hora que eu quero ver alguma coisa espiritual, né? Não é que você quer ver. Deus, Ele sabe o tempo certo, todas as coisas. O que você falou, irmão? Tempo certo, todas as coisas. E qual é o tempo certo? Só Deus sabe. Eu tô com 80 anos esperando casamento, Deus prometeu casamento, então, mas Deus, para Deus não. A irmã pode ter 90 anos, se Deus quiser, a irmã casa e ainda vai ter um filho. Mas como, irmão? Tá na Bíblia. Sara gerou com quase 100 anos. Deus tudo pode fazer. Sim, mas já tô com 85 anos. Espera no Senhor. Irmão. Deus vai preparar o marido. Mas não é marido espiritual não, né? Com pipi espiritual não. Mano, não brinca com as coisas de Deus. E aquele que saiu vivo? Aquele ali, Deus guardou. O avião caiu, 30 salvou. O restolho, 400 morreu. Deus guardou os 30. E por que não guardou todo mundo? A irmã vai questionar Deus? Vai questionar Deus? Questionar Deus não dá, né? Não dá. Até porque eu nem sei como conversar com Deus, não. Você faz as suas orações. Tudo que pedir meu nome será concedido. Então, eu pedi um carro. Não, tem que ser pedir espiritual. É tão merda mesmo, é tão bobo. Mas é difícil conversar com esses críticos de merda, viu? Saldo em casa, saldo sim.